Olá, estamos de volta com mais uma edição do meu cafezinho e hoje quem vai tomar um café com a gente é o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Tudo bem, prefeito? Boa tarde, Renata. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. E obrigada por vir aqui tomar um café com a gente. Carol Brito. Renata hoje está mais feliz, conseguiu um café diferenciado aqui. Foi moderno hoje. Cheio de pauta agora, a gente está no Congresso Nacional, o governo Bolsonaro. Hoje, inclusive, os líderes vetaram ali alguns pontos da reforma da Previdência. Como é que o senhor está vendo a Frente Nacional dos Prefeitos oferecer um apoio aí à reforma? Na sua avaliação, esses pontos que foram vetados, de fato, precisavam ser vetados? E qual a sua posição em relação a isso? Acho que primeiro que tem que se tratar, Renata e Carol, não é o debate se é contra ou a favor da reforma. A reforma é muito ampla. Então, a primeira pergunta que tem que ser feita aos representantes, no caso prefeitos, governadores e o legislativo, é de quem está disposto a negociar e aprovar a reforma. Essa é a primeira etapa que tem que fazer. Nós, a Frente Nacional, e ontem tivemos a nossa primeira reunião geral desse ano, nós já declaramos apoio a ela, mas com algumas ressalvas que precisam sim ser mais bem trabalhadas. E o local apropriado para isso é o Congresso Nacional, onde os nossos parlamentares, os representantes da sociedade brasileira, vão fazer esses ajustes. Como hoje, por exemplo, já todos os líderes partidários já assinaram, que era o que causava um maior debate, principalmente aqui no Nordeste, que era sobre o BPC, o benefício de prestação continuada, e o trabalhador rural, ainda mais para nós que somos uma cidade movida pela agricultura, movida pela fruticultura, e com isso a gente já fica mais tranquilo quanto ao debate. Agora, ontem nós reforçamos, junto ao ministro Paulo Guedes na reunião, que não dá para governadores ou prefeitos de oposição ficarem dizendo que são contra a reforma, mas não têm a coragem de fazer uma reforma própria. Porque essa foi a sugestão do governo federal. Se não quer usar o que o governo federal colocou no Congresso, que cada governador faça o seu. Agora, o que não pode é usar o debate nacional para se colocar aqui contrário e depois querer tirar o louro, querer tirar a vantagem. E isso a gente não pode aceitar. No caso, os governadores do Nordeste se posicionaram ali contra, na verdade, fizeram uma carta, chegaram a fazer uma carta no Fórum dos Governadores contra alguns pontos aí da reforma, falando que podia prejudicar a população. Na sua avaliação, aquela postura ali dos governadores do Nordeste ficou pouco clara? Acho que primeiro, assim, não cabe a mim julgar o Fórum dos Governadores, mas não dá para, numa primeira reunião e no momento que o debate nem se iniciou no Congresso, já fechar a questão contra a reforma. O governo de Pernambuco está quebrado, a reforma do Estado aqui, só para ficar no nosso Estado, está quebrada. O governador Paulo Câmara gastou mais dinheiro para a Previdência Estadual do que fez de investimento. Então, só isso já mostra o peso. É um déficit de 2,6 bilhões. De 2,6 bi, enquanto ele investiu pouco menos de 1 bi em investimentos em saúde, segurança, infraestrutura. Então, está claro que essa conta está errada. Ontem, o prefeito de São Paulo, só para poder ilustrar um caso de cidades aqui, a Prefeitura de São Paulo gasta por ano 8 bilhões de reais para atender 0,8% da população de São Paulo. Veja a disparidade aqui desta realidade. Então, isso é um número que ontem o ministro Paulo Guedes também trouxe, nas 35 maiores cidades, que é o foco da Frente Nacional dos Prefeitos, a economia em 10 anos são mais de 32 bilhões. Se contar todos os municípios, é mais de 150 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Eu até mencionei isso numa reportagem da Folha de Pernambuco, que a gente está pleiteando não é mais dinheiro para os municípios, o que a gente quer é melhores condições de trabalho para poder prestar um serviço de melhor qualidade. E a gente espera que os governadores tenham essa ressalva. Inclusive hoje, nesse momento, eles estão no Fórum Governadores em Brasília com o ministro Paulo Guedes fazendo exatamente esse debate. Agora, as ressalvas que os governadores do Nordeste fizeram são as ressalvas que os próprios líderes estão fazendo, que são em relação ao BPC e à aposentadoria rural. Exato. Com essa mudança, essa possível mudança agora, você acredita que os governadores do Nordeste devem se posicionar em apoio? Espero que tenha uma reavaliação. É como eu disse, o primeiro debate que tem que ser quem é a favor da reforma e quem é contra. Porque, infelizmente, ainda existem alguns governadores que se colocam contra a reforma como um todo, como se o Brasil não estivesse prestes a quebrar como já estamos. É só pegar o rombo do INSS, o rombo das previdências estaduais e municipais, que essa conta fica nítida, fica claro. E o ministro Paulo Guedes coloca isso em números muito fáceis de serem compreendidos.
Então, acho que todos os governadores são favoráveis à reforma, inclusive o próprio governador Paulo Câmara, porque se ele achar que gastar o triplo de previdência do que investimento é uma conta normal, e ainda mais ele, que é do Tribunal de Contas, entende bem desse cálculo. É algo que eu não consigo compreender. Então, acho que vai haver uma reavaliação dos governadores. Então, ele tem dito que tem se colocado ali a favor do debate, sim. No entanto, a favor do debate, mas com restrições, né? Sempre o discurso está sempre nessa linha. Eu não sei se essa posição da Frente Nacional dos Prefeitos dá uma pressionada nos governadores, dá uma influenciada. Eu acho que mostra um caminho já, até porque o debate estava muito em cima dos governadores, mas tem aquela máxima, as pessoas não moram no estado e não moram no Brasil, as pessoas moram na sua cidade. Então, quando a Frente Nacional dos Prefeitos, que já se manifestou, e agora em abril vai haver a marcha dos municípios, onde a CNM vai também se manifestar, acredito que favorável, acho que isso dá um empurrão para que os governadores possam também partir desse princípio. Até porque temos um governador, mas temos 184 municípios. E até o próprio AMUP já se coloca no sentido de ser favorável. Ainda não fecharam a questão, mas a própria fala do presidente patriota é nesse sentido de ser a favor. Porque eles conhecem a realidade. Os municípios estão sufocados. A gente precisa de apoio, a gente precisa de mais investimento. E além dessa pauta da Previdência, é importante, e ontem o ministro Paulo Guedes já sinalizou, de poder tramitar urgentemente o novo Pacto Federativo. Inclusive, ele até sugeriu que, enquanto a Previdência é discutida na Câmara, que o governo dê entrada no Senado com o Pacto Federativo, para que as duas casas possam trabalhar em paralelo. E temas importantes, porque hoje 65% do que é arrecadado fica em Brasília, 20% fica com os estados, e só 15% chega na ponta, onde a gente tem que atender médico, onde a gente tem que atender dentista, a população na educação básica e todos os investimentos necessários. Então, o Pacto Federativo é tão importante quanto é também a PEC da Previdência. E como é que está a situação da Previdência de Petrolina, prefeito? Petrolina, cara, está numa situação mais confortável do que os municípios que ainda não têm regime próprio. Petrolina tem um Instituto Municipal de Previdência, onde nós temos um superávit superior a 150 milhões de reais. Mas eu não posso olhar Petrolina e achar que esse é o diagnóstico do Brasil quando não é. Até porque Petrolina tem um papel importante com o estado de Pernambuco. Nós estamos ali na ponta e somos a principal cidade do interior de Pernambuco. E a gente não pode ignorar a situação de Cabroboa, a situação de Serra Talhada, de Araripina, Uricuri, enfim, que passam por dificuldades. Então, seria egoísta do ponto de vista da gente dizer, Petrolina tá bom, vamos fechar as portas. Porque se o Brasil quebrar, a Petrolina vai quebrar em sequência. Então, é por isso que eu defendo a reforma, porque eu sei que enquanto Pernambuco puder melhorar, enquanto o Brasil puder ter mais investimentos, mais recursos para poder garantir, Petrolina também ganha junto. Então, essa é a nossa visão, até porque uma coisa que precisa ser muito clara, Renato, e ontem o ministro Paulo Guedes falou isso, porque tem uma movimentação muito grande dos servidores públicos, seja de qualquer nível, dizendo que são contra a reforma da Previdência. A primeira conta a pagar é exatamente o servidor público, não vai ter dinheiro para o salário deles. Então precisa se quebrar um pouco esse paradigma de que reforma da Previdência, é contra os direitos, porque não é. Inclusive, nessa proposta que o governo federal indicou, que os que recebem ali de um salário mínimo, então os que pagam menos contribuição vão pagar até menos agora, vai diminuir o valor mensal. O que a oposição tem colocado também é que paga quem deve, cobra quem deve, quer dizer, tem um rombo ali na Previdência. Mas o rombo dura 2 anos só. O rombo que tem lá de dívida ativa, digamos assim, do INSS, eu acho que é um valor aproximadamente de 400 bilhões de reais. Isso resolve até 2020, vai resolver 19 2020. Aí em 2020 nós vamos novamente tocar nesse assunto, vai voltar para uma nova reforma da Previdência. Então, é querer ignorar a realidade, é querer não ter coragem para enfrentar o debate. O governo federal já colocou a pauta, o Congresso está se manifestando e o governo federal precisa sim ter uma posição mais enérgica, até porque a proposta é do Executivo, a proposta não é do Legislativo. A gente tem visto o empenho de toda a área econômica em poder fazer essa aprovação e a gente espera que tenha o apoio, já tem dos prefeitos e agora esperamos que tenha o apoio também dos governadores. Agora houve uma queixa muito grande com relação à reforma dos militares, porque houve um corte de 97 bilhões, mas houve um projeto de reestruturação de carreiras de 87 bilhões. Exato. Então a crítica de que isso trocou meio 6 por meia dúzia. Exato. Eu acho que o senhor isso ficou precisa frustrado ser... com essa proposta? Eu acho que você não pode ter, no interior tem aquilo, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Você não pode tirar mais de toda a classe da sociedade civil e beneficiar os militares de alguma forma.
eu defendo que o problema é do Brasil inteiro. E no Brasil inteiro se configura com militares e com sociedade civil. Então tem que ser a mesma regra. Então eu acredito que essa proposta que o governo apresentou vai sim sofrer cortes. Como agora a própria já sofreu, a normal já sofreu com o BPC e com o trabalhador rural. Então é natural que o parlamento, a partir do momento que estude essa proposta, que debata com o governo federal, vão se fazendo ajustes até que chegue no cenário ideal. Prefeito, agora a briga grande já faz uns dias em torno da articulação ali com o Rodrigo Maia, quer dizer, por várias vezes o presidente Jair Bolsonaro já afirmou que com velha política ele não ia trabalhar. Então, assim, por que o presidente, na sua avaliação, tem chamado de velha política? E eu queria saber se na sua avaliação está faltando ali um pouco de habilidade, um pouco de tato do presidente da República, porque o tema já é áspero ali. E o Rodrigo Maia está muito incomodado com essas críticas. Renato, eu acho que também uma coisa que nós políticos, e principalmente a sociedade, já percebeu isso, não existe nova e velha política. Porque se a nova política for por questão de idade, quem tiver acima de 40 anos é considerado velha política automaticamente. Então que seja por tempo de mandato, porque essa história de nova política surgiu em 2016 para cá, mais ou menos. Então isso não existe. O que existe é a boa política e a política ruim. A política do troca-troca, a política da safadeza, e essas coisas que precisam ser combatidas e serão investigadas caso isso volte a acontecer no cenário nacional. Ele está querendo dizer, não vou dar cargos a ninguém. Não tem problema, mas o que o Congresso, toda essa discussão entre o Congresso Nacional e o Executivo não foi por troca de cargo. Mas como é que chega uma proposta da Previdência no Congresso e só Rogério Marinho, que é o secretário da Previdência, é quem dialoga com o Congresso? É como se pegasse esse papel do Renato, eu fiz meu papel, mas aqui você agora se responsabilize pelo filho. Não é assim. Como eu disse no início, isso é uma proposta do Executivo. Tem que ter articulação política da Casa Civil, tem que ter articulação junto aos partidos que fizeram as indicações de ministro, tem que ter articulação dos militares do que tange a reforma dos militares, tem que ter a iniciativa do próprio presidente, que é o líder. Foram indicados por partidos, né? Os ministros saíram de frente. Mas você tem ministro do PSL, você tem ministro do Democratas, você tem ministro de outros partidos que precisam ser chamados. Ministros do Democratas, que por sinal o líder do Democratas tem tido uma postura muito ácida em relação ao governo, inclusive, apesar de ter 3 ministros lá na esplanada. Mas é natural que, como você diz, a velha política não conversa com ninguém, você se isola. E o presidente Bolsonaro, acredito eu, não queira se isolar, ainda mais porque ele está no começo de governo, vai precisar da relação. E ainda mais ele que passou 28 anos dentro do Congresso Nacional e sabe que a velha ou a nova política se faz com diálogo, você precisa de respeito entre os poderes. O Brasil vem se consolidando a cada minuto como uma nova democracia, como uma democracia forte que vem se estruturando. E esses debates, a gente não pode, debateu até uma crise. Não, o debate é natural da diversidade de opiniões, perdão. Então acho que tudo isso que está tendo é bom para o processo e vai sair daí um projeto melhor e um projeto de harmonia entre os poderes. Perfeito, aproveitando aí a deixa que a gente está falando do governo federal, seu pai agora é o líder do governo lá no Senado. Está no meio da confusão, né? Está no meio do tiroteio ali. É uma missão quase impossível ali, fazer essa articulação desse governo. Não acho que seja uma missão impossível. É uma missão nova, não só para ele como líder do governo, e um governo novo. Então o governo ainda está se encontrando, o governo está começando a dar os seus primeiros resultados. É só pegar o saldo dos empregos. Fevereiro desse ano foi o melhor desde 2014. O Brasil vem reagindo positivamente às pautas que o governo vem demonstrando. A aprovação do presidente vem cá. Não, mas isso é natural. A aprovação, ele ia perder a eleição pelas pesquisas e ganhou. Então acho que também não pode se basear apenas por pesquisa. Acho que tem que dar um tempo. A sociedade, a grande mídia, de uma certa forma, não deu nem aquela lua de mel ao presidente Bolsonaro. Já foi desde o primeiro dia que ele vem enfrentando muita porrada, muitas crises, muitos embates. Natural que isso termine gerando um desgaste, mas a partir do momento que a pauta econômica vai dando resultado, que o Brasil vai voltando a ter investimento, voltando a ter emprego e as coisas vão voltando a caminhar normalmente, a gente entende que isso vai diminuindo. Eu acredito que o senador vai ter sim, habilidade para poder liderar junto ao Senado, que é essa missão que foi confiada a ele, para que as propostas do Executivo, que são as propostas de interesse da nação, elas possam ser aprovadas. Como é que é essa adaptação? Porque Fernando Bezerra Coelho é uma liderança muito tradicional, já passou por muitos governos e agora ele está numa gestão com muitos novatos, né? Os outros articuladores, eles são de primeiro mandato, a Joyce Halsemann, o delegado Valdir, o próprio presidente, ele ainda
essa relação com o Congresso ainda está muito confusa, ele ele resiste um pouco ao diálogo com os partidos, já diz que não vai fazer o tomar lá da cá, não vai ter essa questão de liberação de emenda, de trocar cargos. Como é que é essa adaptação para esse novo modo agora de... Emendas já foram liberadas, eu acho que agora no mês de março foram liberadas mais de 7 bilhões de emendas que estavam aí travadas de pagamento dos anos anteriores. Até porque tem que se parar também de demonizar a política. Eita, liberou emenda como se tivesse apoio. Emenda é algo que está previsto na Constituição Federal, é algo que os deputados têm direito a direcionar aos seus municípios e aos seus estados. As prefeituras já estão quebradas. Imagine se você tirasse as emendas que os deputados e senadores colocassem. Aí empurrar cachorro morto em uma ladeira. Então não pode se demonizar a política. E essa questão do equilíbrio de novatos ou de experientes, o próprio Congresso Nacional passou por uma grande reforma. Mais de 50% dos deputados e senadores são parlamentares de primeiro mandato nos seus respectivos cargos. Então precisa-se ter um equilíbrio. Você tem a Joyce, que está no primeiro mandato, que representa essa nova geração. Você tem o senador Fernando Bezerra, que traz essa experiência de outros mandatos, e não só do Legislativo, mas pelo Executivo, por onde também passou. E eu acho que é esse equilíbrio para poder trazer todos os pontos de vista para que o presidente possa tomar a melhor decisão possível. Ô prefeito, o senhor tinha conversado ali comigo já faz uns dias na Rádio Folha, até a gente conversou, sobre a situação do MDB aqui. O senhor tinha cantado uma pedra ali para mim, infinito. Não, acho que pode haver uma conversa. E depois eu fui atrás, inclusive a conversa houve, já se encontrou com o Fernando Bezerra. Essa pacificação está consolidada no MDB hoje? Eles estão conversando, tanto Jarbas, Raul, quanto o próprio senador Fernando Bezerra, e viram que esse debate não era bom para ninguém, essa briga entre os dois, porque a única coisa certa era que o PMDB ia perder, que ia se rachar e cada um ia puxar para um lado. Então era melhor unir forças para que a gente possa ter uma representatividade maior do MDB no Estado. Então a gente fica feliz também por essa abertura do senador Jarbas e do deputado federal Raul, e até usa a frase de Raul: chegou a hora da gente fazer política de fortalecer o MDB aqui em Pernambuco. Agora, como 2020, como é que fica 2020, que o senhor colocou como secretário já no PR, de Anderson Ferreira? Essas conversas evoluíram ou está engatinhando? Não, Anderson é um parceiro que a gente tem conversado, não só no PR. O Democratas amanhã vai estar fazendo, quinta-feira, o seu diretório municipal, que o deputado estadual Antônio Coelho vai ser conduzido para a presidência dele. A gente tem conversas com o próprio PSDB, onde o ex-deputado Guilherme Coelho é o atual presidente, onde o próprio Bruno Araújo tem também demonstrado apoio. E estamos conversando com diversos outros partidos para que a gente possa chegar em 2020 mais fortalecido, mais preparado para poder enfrentar as eleições. Mas não que isso seja determinante para a reeleição. Porque o que vai determinar a reeleição da gente ou não é o trabalho que estamos fazendo na frente da gestão. Mas então o seu destino pode ser, porque o senhor vai deixar o PSB, né? Isso já Não, acho que é muito prematuro trazer 2020 para 2019. É só olhar os resultados positivos de Petrolina. Mas somos é prematuro falar que o senhor vai sair do PSB? Não, mas somos a melhor educação de Pernambuco das grandes cidades, somos a melhor saúde básica de Pernambuco pelo Ministério da Saúde, somos a cidade que mais gera emprego no interior de Pernambuco, e no consolidado do ano passado, a cidade que mais gerou emprego no nosso estado. Somos a primeira cidade mais segura das grandes cidades de Pernambuco. Isso tudo é fruto de muito trabalho, de muita gestão. Eu tenho certeza que a população vai reconhecer isso. Mas o senhor pode ficar no PSB ainda, perfeito. Não, que o PSB é a nossa oposição. O PSB ou vai ter Lucas ou vai ter Odaci, candidato pelo partido. E não cabe. E até porque eu entendo, somos oposição, respeito que o PSB possa construir o seu espaço, mas a gente vai continuar o nosso projeto político e administrativo para que Petrolina se consolide cada vez mais. Prefeito, muito obrigada. Viu? Obrigado pelo convite, é uma alegria. Para tomar um café com a gente. O senhor hoje tomou o seu café de Carol, já para não estragar, desperdiçar. Volte sempre, traga novidades aqui para a gente, né, Carol? Isso aí, as portas estão abertas. Muito obrigado. E também já convidar vocês para o nosso São João. Vai ser dia 14 a 23 de junho. O melhor São João do Brasil é lá em Petrolina. Renata quer fazer o próximo cafezinho no Avinícola, lá em a gente fazer na beira do Rio, São Francisco. Já está aberto. O próximo café, então, vai ser lá em Petrolina. O prefeito já deixou aqui o convite. A gente vai cobrar. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada.